Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos, todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Olá, mais um programa Pergunta e Resposta feito para você. Sempre com a chancela dos procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e de seus cidadãos. Hoje vamos abordar uma pauta que interessa a todo mundo, grande, pequeno, velho, jovem, crianças, sobre o orçamento público. E está conosco o Procurador para Assuntos Estratégicos do município de Porto Alegre, o doutor Renato Ramalho. Como vai, doutor? Tudo bem, Cris. É um prazer estar aqui, uma grande satisfação. Espero que a gente possa esclarecer alguns pontos desse tão importante tema, que é o orçamento público. De pronto eu lhe pergunto, doutor, o que é exatamente um orçamento público? Pois é, Cris, o orçamento público é um conjunto de leis que versa sobre a atividade financeira do Estado. Então, é no orçamento público que vão estar previstas as receitas, as despesas do Estado. Porque a gente sabe que os recursos são limitados, mas as necessidades públicas não, são ilimitadas. Então, por isso, é preciso fixar em determinada lei, e essa lei é anual, a adequada alocação de recursos. Então, aonde vai o dinheiro para os projetos, é isso? Isso. Como se alocar os recursos públicos. É na lei orçamentária que são fixadas essas diretrizes. Mas a população, pelo nome, tem direito de participar? Tem direito de participar e deve participar. E como Cris. ela pode? O pessoal que nos assiste, de repente, ouve a entrevista, vou participar. E o que ela faz? Como que ela participa? Aonde ela vai? O que ela busca? É extremamente importante que a população participe cada vez mais de forma ativa da construção do orçamento público. Em recente artigo eu publiquei a seguinte expressão: vivemos um apartheid orçamentário. Opa! Isso. Em um comparativo com o apartheid racial que ocorreu na África do Sul, eu entendo que no Brasil a gente vive um apartheid orçamentário. Existe uma grande divisão na sociedade em dois grandes grupos. Um grupo formado por agentes econômicos e políticos que tem o poder de direcionar o orçamento, muitas vezes em interesses próprios, interesses privados, apropriando-se do orçamento. E um outro grupo, que é formado pela ampla maioria da população, que não tem tanto poder de influenciar a alocação de recursos. Por isso é preciso que o orçamento, que é um instrumento de combate à desigualdade social, o orçamento é um instrumento de promoção de maior justiça social, ele deve ser construído pelo máximo diálogo da sociedade. Então temos que incentivar que a população participe de forma direta. E como isso acontece? Principalmente hoje através do orçamento participativo, que é um instrumento que surgiu aqui em Porto Alegre em 89 e serviu de modelo para várias cidades no mundo. No mundo? No mundo, como Paris, Barcelona. Eles se basearam no orçamento participativo de Porto Alegre. E como que a população tem acesso a esse orçamento participativo? Como é que ela participa do participativo? Atualmente, no contexto do mundo digital, se está adotando instrumentos para que o orçamento participativo passe a receber propostas e opiniões e votações também por meio eletrônico. Então, em Porto Alegre já temos um portal eletrônico do orçamento participativo. Ele ocorre também através de audiências nas comunidades, reuniões, audiências na própria Câmara Municipal. E é importante destacar que o orçamento, que é uma lei anual, é sempre apresentada pelo Executivo federal, estadual ou municipal. No caso, o prefeito de Isso, Porto Alegre. em Porto Alegre. Ele apresenta aonde vai ser utilizado a verba pública. Isso, ele apresenta um projeto de orçamento público para a Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores, então, debate o projeto e aprova. Então, a gente tem um instrumento de participação direta, que é através do orçamento participativo, por exemplo, uma democracia direta, e também um instrumento de participação indireta, que é através dos seus representantes.
E qual é o papel, no caso do procurador? O que faz o procurador? O procurador do município, em relação à matéria orçamentária, ele tem uma atuação prévia na construção do orçamento, direcionando, orientando a gestão em como aplicar as normas constitucionais e normas legais sobre a construção do orçamento. Por exemplo, a necessidade de se aplicar o mínimo em educação e saúde. Ele tem uma tarefa muito importante também de dar efetividade ao orçamento. Então, aquele orçamento que foi democraticamente votado, ele precisa ser efetivado. E como ele é efetivado? Por exemplo, através da garantia de que aquelas receitas previstas realmente vão ser as receitas arrecadadas. Então, o procurador tem esse papel de realizar a cobrança de tributos, por exemplo, de fazer toda a orientação do ponto de vista consultivo e também a defesa do ponto de vista judicial do município para evitar prejuízos ao erário, e isso tem um impacto no orçamento. Ainda, o procurador tem a importante tarefa de conduzir a defesa do município junto ao Tribunal de Contas, que é um órgão que tem o poder e a competência de fiscalizar a execução orçamentária no âmbito do município de Porto Alegre. Pelo seu trabalho, o senhor é de Pernambuco, veio do calor para o frio. E aqui no frio, o que o senhor percebeu nessa nossa cidade? Qual é o maior interesse da população? Olha, o que ela tem? Em primeiro lugar, eu registro que eu estou extremamente feliz aqui em Porto Alegre. Eu realmente fui recebido de braços abertos. E o que mais me chamou a atenção é a politização, o arcabouço político que as pessoas têm em Porto Alegre. Eu nunca vi em outra região do Brasil uma comunidade tão politizada. Olha, isso tem só um aspecto negativo, porque traz um maior embate, mas, no meu ver, extremamente positivo. Ele é muito mais benéfico para a comunidade do que prejudicial, porque se discute tudo a todo momento, seja em aplicativos de carros, seja na televisão, seja em restaurantes. Então, sempre se está discutindo pautas de interesse da comunidade. Eu acho isso muito interessante, da comunidade de Porto Alegre. Com certeza. E dentro dessa perspectiva, o senhor acha que a sociedade participa adequadamente ou poderia ter maior participação? Eu entendo que deve ter maior participação, mas isso não é culpa da comunidade em si. É culpa, muitas vezes, do próprio sistema normativo, da construção do orçamento, que não chama. Então, esses espaços que temos aqui são importantes exatamente para isso, para incentivar uma maior participação da comunidade. Porque, como eu falei, o orçamento ele tem esse papel de ser republicano, de ser um redistribuidor de rendas. Quando você aloca adequadamente os recursos, por exemplo, incentivando investimentos em educação, em saúde, você está diretamente beneficiando aqueles que têm menos riquezas. Porque o orçamento republicano ele é aquele que arrecada mais de quem tem mais riqueza e gasta mais com quem tem menos riqueza. Inclusive, posso dar o site, doutor? Que as pessoas possam entrar, ter acesso, participar, votar, sem sair de casa, é isso? Exatamente. É o opdigital.prefeitura.poa.br. É simples, é fácil, não tem deslocamento, pode fazer final de semana e vote sobre o futuro da sua cidade, que recebemos de um pernambucano. É uma boa notícia que somos mais politizados do que a gente mesmo imagina. Qual é o seu recado final, doutor? O meu recado final é de agradecimento pela oportunidade de debater. Temos essa intenção de sempre estar debatendo, democratizando essa discussão que é a construção do orçamento e incentivar as pessoas a realmente participarem cada vez mais da elaboração e das proposições em relação à alocação de serviços e alocação de recursos públicos. Perfeito, até porque não adianta reclamar se não participa. Com este recado do Dr. Renato, nós encerramos a entrevista e convido você a assistir Perguntas em Tons de Rosa. Nós fazemos as perguntas para que você tenha a melhor resposta. Obrigada, doutor. Obrigado. Excelente essa colocação.
gaúchos têm orgulho da sua história e das suas tradições. Agora é hora de sentir orgulho da sua união, porque se a gente se unir de verdade, ninguém segura o Rio Grande. O Cresce RS é um movimento que reúne as principais lideranças do estado para destravar o desenvolvimento e fazer a nossa economia voltar a crescer. Cresce RS. Juntos, vamos mais rápido. Uma iniciativa da Assembleia Legislativa, Governo do Estado e entidades parceiras. Olá, aqui mais um Perguntas em Tom de Rosa para você. Desta vez nós estamos gravando no Shakespeare Café, no Praia de Belas Shopping, e com um assunto que vai fazer você pensar. Quem somos nós? Estou aqui com o treinador comportamental, professor Henrique Amaral. Olá, é uma alegria para mim estar aqui neste programa contigo. Alegria nossa para poder compartilhar seus saberes e suas informações. O nosso papo rola depois do recado da terapeuta holística Tatiana Madruga. Confere aí. Olá, meu nome é Tatiana Madruga, sou terapeuta holística e tenho uma dica para você no Momento Liberte-se. A dica de hoje é para falar de prosperidade. Quem é que não quer prosperidade, não é mesmo? Então, aproveite todo dia 1º de cada mês para soprar canela. Isso mesmo, coloque um pouquinho de canela na palma da sua mão e de fora para dentro de casa sopre a canela, pedindo que assim como a canela entra na sua casa, que entre toda a prosperidade, toda a fartura. E aproveite para acompanhar os momentos libertes. Nos vemos por aí! Pergunta e resposta, sempre trazendo perguntas em tons de rosa para você. Tem a chancela de eventos de sucesso, é arte de fazer delícia, Imobiliária Condota, agência de arte e Magras, a arte de ficar mais bonita, mas é Magras, Praia de Belas. Professor Henrique, vamos ao nosso assunto. Vamos que me lá. deixou muito curiosa. Quem somos nós? Quem é você? Quem sou eu? Como é que a gente pode conhecer um pouquinho sobre a nossa essência? Essência, acho que essa palavra é chave, né? Porque nós somos seres vivendo uma experiência onde, né, é importante saber de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Perguntas muito complexas, né? Mas vamos ficar só com o aqui e agora, aqui né? Aqui agora, o presente. O presente, nós somos pessoas vivendo experiências humanas, né, relacionamentos, desafios, aprendizados, mas o mais importante de tudo, existe em nós uma essência que é perfeita. Esse é o meu ensinamento, né? Existe uma perfeição em nós. O universo não erra. O universo é preciso. Portanto, nós, fazendo parte desse universo, também somos absolutamente perfeitos. Nem sempre a gente consegue exteriorizar essa perfeição. Acho que a grande saga do ser humano é polir-se para que essa perfeição possa vir à tona. Professor, quando o senhor disse que a nossa essência é perfeita, o senhor se refere à perfeição física, à perfeição emocional? A que perfeição o senhor se refere? Eu me refiro à perfeição, eu acho que, né, dentro da trindade, corpo, mente e espírito, porque eu trabalho com essa trindade. Corpo, mente e espírito. Então, né, o corpo não é perfeito, né? O nosso corpo ele vai se... Infelizmente ele vai envelhecendo, né? E se degenerar. Uma hora vai perecer, então ele não é perfeito. Só é perfeito aquilo que é eterno. Seria o nosso espírito. Então nós temos internamente esta perfeição. Tá? Emocionalmente nós variamos, mentalmente nós oscilamos, mas espiritualmente somos eternos e perfeitos. Então a nossa, como eu disse, né, o trabalho é esse, vencer, trabalhar o espírito. Exatamente, e vencer os obstáculos mentais e físicos que impedem essa exteriorização dessa força. Mas a partir dos 14 anos, todos podem viver em alta performance. Só que essa alta performance não é exatamente aquele conceito tradicional ligado à produtividade. Mas sim, a alta performance é o todo. É eu viver bem na família, na sociedade, profissionalmente, financeiramente. Que eu ia lhe perguntar, o din-din também entra nessa? Claro que faz parte. Nós, como essência, somos essencialmente ricos, porque o universo é rico e somos
frutos desse universo infinitamente rico, portanto também ricos. Então essa essência também tem que se manifestar em forma de riqueza material. Se eu lhe perguntasse 3 atitudes, quem quiser depois vai buscar o curso, a performance, mas se eu lhe perguntasse só 3 atitudes que as pessoas que estão nos assistindo poderiam colocar em prática para começar a refletir a alta performance, que atitudes seriam essas? Eu diria, eu até chamo, né, de trinômio do sucesso. Trinômio do sucesso, vamos lá. Primeira coisa é gratidão. Sei que está bem batido e bem clichê ultimamente, né? Mas, assim, desde eu acordar, né? Agradecer, muito obrigado minha cama, muito obrigado meu travesseiro, muito obrigado minhas pernas, muito obrigado Uber, ou o ônibus, ou o motorista do ônibus. E nesse sentimento de gratidão o dia inteiro. Isso te coloca numa frequência muito alta. E quando tu está numa frequência alta, tu estás em alta performance. Esse é o primeiro. Tá? Gratidão. Gratidão. Ok. Tá? Segunda atitude que eu coloco, né, seria a alegria. A terceira atitude é o amor. Entendeu? Conduzir a vida com amor. E a gente fala, mas o amor é uma coisa tão etérica, tão difícil de descrever. Amor é benefício. Amor é atitude em prol da felicidade do outro. E as empresas já sabem disso. E as pessoas também. Uma empresa que está preocupada só com o seu lucro, mais cedo ou tarde, nesse novo contexto, perecerá. Mas, né, as pessoas que de fato trabalham com amor, empresas que vivem com amor, não conhecem nem crise, porque estão sempre bem. Conta para nós, e só para nós aqui, um tom forte da sua vida. O tom forte da minha vida ela é norteada realmente pelo amor, né? Tanto que o projeto de eu trabalho do Instituto é um projeto colaborativo, onde todas as pessoas auxiliam, nós temos muitos voluntários trabalhando, muitas obras sociais envolvidas, e eu acho que quando a gente trabalha para o todo, é como se o céu e a terra se abrissem à nossa disposição. Que lindo, professor. Quem tiver alguma dúvida ou se interessar por viver em alta performance, que inclui o Dindim, institutohenriqueamaral.com.br. Maravilha. Fica ligado agora no Dica das Magras, Praia de Belas, para você começar com tudo e em alta performance o verão que está chegando. Merecemos. Um beijo e até o próximo encontro. Oi pessoal, hoje eu vim aqui para fazer uma reflexão com vocês. Você está cansada de seguir uma dieta da moda ou quem sabe tentar emagrecer sem um acompanhamento adequado e se frustra ao subir na balança após uma semana e ver que o seu peso continua exatamente o mesmo? Ou você está cansado de viver no eterno efeito sanfona? Isso tudo é muito chato, né? Por isso é muito importante você ter um acompanhamento nutricional adequado com métodos comprovados cientificamente. Porque emagrecer não precisa ser um sacrifício. Você precisa sim aprender a fazer trocas saudáveis. Com isso, você terá muito mais disposição para as atividades do seu dia a dia, você vai se sentir mais feliz, mais leve e vai ter muito mais saúde. Gostou das dicas? Nós, aqui da Magras Praia de Belas, pertinho do shopping, sempre temos a melhor solução para vocês. Um beijo e até a próxima! Pergunta e Resposta está de volta, sempre com o apoio dos procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e de seus cidadãos. Hoje nós vamos falar sobre educação infantil. O Sesquinho, eu estava comentando com a doutora Karen Moreira que qualquer atividade do Sesc é sinônimo de sucesso. E qual é a novidade, Karen, sobre do Sesquinho? Então, a gente hoje queria compartilhar com todos, né, que a gente está com as inscrições para as matrículas abertas para o ano letivo do ano que vem, para 2020. Hoje o SESC dispõe, então, de 19 escolas ao longo, né, de 19 municípios aqui do nosso estado. E a gente atende crianças de 3 anos a 5 anos e 11 meses. O que faz essas escolas? O que elas oferecem à comunidade? Então, são escolas que oferecem turno integral para as crianças, que isso já é um diferencial. Então, as crianças entram de manhã e saem à tarde, no final da tarde. A gente oferece alimentação, uniforme, material escolar, atividades pedagógicas. Os nossos professores são todos formados e qualificados. Deixa eu insistir nisso. Quer dizer que uma mãe que matricula o filho numa escola Sesquinho, ou seja, uma escola do Sesc, ela deixa o filho
pela manhã e busca no fim na tarde, ele passa o dia na escola. Exatamente. Nossas Mas escolas que maravilha! tem uma média de atendimento de 10 horas diárias, né? Então isso é um diferencial. Sem dúvida, e uma tranquilidade para a família, exatamente, para poder trabalhar com segurança, né? Sabendo onde seu filho está, realmente é um diferencial. E o que as crianças fazem nessas 10 horas de escola? Então, a gente tem atividades de rotina, como alimentação, higiene, descanso, e também atividades pedagógicas. Mas né? eles aprendem o que aprenderiam numa escola, digamos, tradicional? Digamos que sim, só que de uma outra forma, né? Porque a gente está falando de primeira infância, a gente sim, tá falando... de 3 a 5 anos. Isso, então é muito permeado pelo lúdico, pela brincadeira, mas os conhecimentos científicos... São os mesmos. São os mesmos, só que a gente... Vou te fazer a pergunta de outra maneira, porque eu sei que a mãe que está nos assistindo, ela deve estar querendo fazer essa pergunta. Essa escola, diferenciada por ser 10 horas de aula, ela tem os mesmos conteúdos, claro, que apropriados para crianças de 3 a 5 anos, mas assim, tem aqueles desenhos, as letras, ela aprende isso também? Exatamente, então o nosso currículo hoje, ele tem essas disciplinas ou esses campos de conhecimento, como matemática, ciência, literatura. Então, isso as professoras vão fazer um planejamento pedagógico e vão fazer atividades com as crianças, sejam de literatura, de contação de história, de desenho, de música, de expressão corporal. E quem é que pode ter acesso? Quem pode matricular seus filhos nessas escolas do Sesquinho? Então, são todos os nossos, na sociedade, né, do Rio Grande do Sul. Então, a gente atende não só o público de comércio, né, o público comerciário, mas todos os outros públicos. Quer dizer que quem tiver interesse, não precisa ser comerciário, ele pode procurar... Isso, ele pode procurar uma unidade do SESC mais próximo da sua casa, fazer o cartão do SESC e já poder contar com esses e outros serviços que o SESC oferece. E tem alguma relação, tem algum lugar que a gente possa buscar a relação de escolas? Sim, com certeza. É no site do SESC, www.sescrs.com.br. Então, lá vocês vão ter todo o acesso aonde estão essas cidades, onde estão dispostas as cidades, as vagas que a gente tem e maiores informações de documentação também estão colocadas ali. A senhora falou sobre a questão alimentação. Lá no meu tempo de estudante, nós tínhamos nesse horário 3 refeições. O lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. Suponho que isso se mantenha. Sim, se mantém. E existe, eu lhe pergunto isso, pela questão da obesidade estar atingindo as crianças ainda mais jovens, né? Existe uma atenção do Sesquinho em relação à comida? Sim, existe, e o que tu falas é bem importante, porque hoje a gente está quase uma epidemia, né, dessa obesidade infantil. Então, é uma preocupação do SESC. Então, o nosso cardápio ele é organizado pela nutricionista do SESC, balanceado. Então, a gente tem atendimento também para as famílias. Então, a gente é um acompanhamento que a gente prima muito dentro das escolas e também fazendo oficinas culinárias, fazendo horta, para que as crianças aprendam desde a infância. Como fazendo hortas, Karen? Fazendo hortas as crianças aprendem? Isso também é uma das atividades. Sim, porque aí eles têm todo um conhecimento de onde vem a comida. Exatamente. E os cuidados. Deixa eu te falar, tu estavas falando que o foco é para crianças de 3 a 5 anos. Por que o SESC escolheu esse público? Porque esse é um público hoje que o poder público, né, atende só num turno. Então, normalmente, né, as prefeituras e a rede pública vai atender as crianças num turno só. No outro turno, a família vai ter que se organizar, né? Então, o SESC entra como fazendo esse diferencial para as pessoas, né, para as famílias, de poder atender as crianças de um turno integral. E que bom isso, porque é nessa fase, né, que as crianças têm maior condições de aprender. Eu sempre costumo brincar, comparando, que é uma fita virgem, né? Até os 6 anos, ela aprende tudo, né? Depois ela aprende com um pouquinho mais de dificuldade no adulto, então, para mudar e aprender, é preciso ter mais esforço e dedicação. O que tu vê, assim, além, tu já falaste no diferencial, das atividades lúdicas, mas se tu fosse mãe, o que tu observaria de mais
importante ou de prioridade nessas horas, nessas 10 horas que as crianças estão em sala de aula? Eu elencaria a questão do brincar, do acolhimento, desse respeito à criança, né? Porque hoje a gente tem uma educação que precisa emocionar, que precisa fazer sentido, né? Porque a gente vê os índices aí do Brasil, então a gente vê que alguns tipos de educação não dão mais certo, né? Então a gente precisa repensar essa educação. O que seria uma educação que emociona? Que tem a ver com a vida das pessoas, com a vida das crianças, que olha para onde essas crianças moram, que escutam essas crianças, os interesses que elas têm, a fala que ela traz para a escola. Então, isso tudo é considerado pelos professores. Que faça sentido, né? Exatamente. Karen? Muito interessante. Qual seria a tua mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e que realmente Porto Alegre é carente de uma atenção para as crianças em educação infantil, se é que a gente pode chamar assim? Isso. Então, que possam buscar o SESC, que possam ver o nosso site, pegar maiores informações, que nossas vagas estão abertas e que saibam que as nossas escolas são escolas realmente que as famílias podem confiar e deixar seus filhos que vão se desenvolver de forma integral. Beleza. Deixa eu fazer uma última pergunta. O Júlio já está fazendo sinal, mas eu sei que a minha amiga que está assistindo vai perguntar. É muito caro, doutora? Dá para mortal colocar os filhos na escola do SESC? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Porque isso é uma questão importante, né? A gente não adianta imaginar com uma educação suíça se o bolso não permite. Não tenha dúvida. Hoje, nossos preços, a gente tem vagas gratuitas, com bolsa de 100%. Opa, vagas gratuitas. Temos também alguns percentuais de bolsas para as escolas e também valores bem subsidiados, né? Porque o SESC não repassa o valor do custo total, mas é um valor bem subsidiado. Os valores também estão disponíveis no site. São pagáveis. Exatamente. Beleza. Então, com essa entrevista esclarecedora, que eu sei que a minha amiga vai lá no site procurar, nós vamos encerrando mais um Pergunta e Resposta, agradecendo imensamente essa simpatia representante do SESC. Obrigado, Karen. Volte sempre. Uma boa semana para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau.